Tudo sobre o Cruzeiro com oferecimento à Raposa. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sábado, a repercussão da entrevista de Gabigol ao Podpah. Quais são os planos do Cruzeiro? O que pode acontecer nos próximos dias? A busca pelos reforços de nomes pesados. Como disse o presidente Pedro Lourenço em entrevista falando sobre contratações de nomes pesados para o Cruzeiro, pedidos do técnico Tite. Paulo Pessolano foi apresentado no Internacional, rasgou elogios também ao novo técnico do Cruzeiro, disse que se sentiu orgulhoso de ser um plano B. Todas as informações da movimentada sexta-feira do Cruzeiro. Últimas do mercado e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de feira. Bora te atualizar sobre o Santos mais distante de Gabigol. Peixe gostaria muito do retorno do menino da Vila. A questão financeira é o grande impeditivo, fui o primeiro a contar ao longo da semana que entre salários, direitos de imagem e luvas, o Gabigol tem direito a R$3.450.000 por mês. E aqui vem o grande ponto, o Cruzeiro, para negociá-lo, prefere que o novo clube assuma 100% das responsabilidades, número completamente inviável, especialmente porque o Neymar já ganha hoje acima de R$4 milhões por mês. Como a ideia do Peixe é contar com o Neymar, se juntar o salário do Neymar e do Gabigol, você gastaria perto de R$8 milhões mensais, somando também toda a tributação, número inviável para a realidade financeira do Santos. A estratégia agora de Alexandre Matos, Marcelo Teixeira e companhia é esperar que não existam propostas pelo Gabigol, o Cruzeiro aceite cedê-lo pagando parte dos vencimentos. A partir daí pode vir a acontecer algum acordo. Na busca por um zagueiro, o Cruzeiro analisa a possibilidade de fazer proposta por Rodrigo Becão. Brasileiro de 29 anos de idade que pertence ao Fenerbahçe, ele havia chegado à Turquia como o defensor mais caro da história do Fenerbahçe, comprado por 9 milhões de euros junto ao Udinese. Pouco conhecido no Brasil porque formado na base do Bahia, ele sai muito cedo. Joga na Rússia, faz sucesso no futebol italiano, até que chega no Fenerbahçe. Por lá na Turquia, conseguiu ser titular e peça importante do time até a saída de José Mourinho e a chegada de Tedesco. O novo treinador não tem utilizado e pretende negociá-lo. E é nesse contexto que o Torino hoje surge como favorito para a compra do Rodrigo Becão, operação que não deve chegar aos 9 milhões de euros. O Cruzeiro está analisando prós e contras antes de tentar evoluir nessa história. Só para completar, antes de mudar de assunto, registrar que em outras janelas o Becão também já esteve na mira do Bahia. Raposa que busca um defensor, até porque corre o risco de perder Jonathan Jesus, zagueiro comprado do Ceará por 8 milhões de reais e que pode ser vendido por mais de 50 milhões de reais. O Zenit é o principal interessado. Neste sabadão, quase que uma semana de férias para os jogadores do Cruzeiro e daqui a pouco já tem a retomada dos trabalhos. O Cruzeiro estreia oficialmente na temporada no dia 10 de janeiro com aquele time alternativo que a gente já falou muito sobre e o time alternativo que pode ter uma presença importante, a de Gabigol, Gabriel Barbosa, isso mesmo. Na entrevista que ele deu ao Podpah, o Gabriel falou que se apresenta no dia 2 de janeiro, juntamente com o grupo alternativo. Vamos ver qual será esse grupo e se somente os titulares é que vão se reapresentar no dia 5 de janeiro. Os titulares eu tenho certeza, a base do time que vinha jogando. Agora, quais outros reservas vão se apresentar no dia 2 de janeiro? Aí temos que aguardar, mas o próprio Gabigol revelou que ele estará na reapresentação e deve participar dos primeiros jogos, então, no Campeonato Mineiro, já que o Cruzeiro vai fazer provavelmente as 3 primeiras partidas na fase de classificação do Campeonato Mineiro com esse time alternativo. A estreia é contra o Pouso Alegre no Mineirão, depois tem o jogo com o Tombense fora de casa e após isso uma partida contra o Uberlândia, esse jogo no Mineirão. Vamos aguardar, lembrando que no dia 25 de janeiro, um domingo, tem clássico com o Atlético Mineiro e logo depois já vem a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, a partida muito provavelmente não, né? Será no final de semana do dia 28 de janeiro. Aí tem que ver
se vai ser no sábado, no domingo ou até mesmo na segunda-feira. A CBF ainda vai desmembrar em detalhes a tabela da Série A do Brasileirão. Até lá, muita expectativa. O próprio Gabigol falou que não tem nenhuma negociação em andamento. Ele reconheceu o erro no pênalti, mas que não foi por querer. Falou sobre relação com o técnico Tite, que será muito profissional, que o que aconteceu todo mundo já sabe, mas que não tem que ser sobre ele, não tem que ser sobre o Tite, e sim sobre o Cruzeiro. Falou que a cabeça dele está no Cruzeiro, tem um contrato importante. Então vamos acompanhar como isso vai acontecer. O Cruzeiro não vai tomar nenhuma decisão neste momento e não sei se vai chamar para conversar antes do dia 2 de janeiro. Acho que o Cruzeiro vai esperar aí também a poeira baixar e vamos ver. O fato é que o Gabigol, por ter este contrato importante, vencimentos importantes, não é fácil encontrar um outro clube disposto a arcar com isso. E muito menos o Cruzeiro, da parte dele, não vai fazer nenhuma rescisão, bancando parte do valor. Então o melhor é aguardar o que vai acontecer. Jogar com o Tite hoje, o caminho ele precisa ser muito bem trilhado para que isso aconteça. Mas também o Tite é o técnico do Cruzeiro e não o dono, né? Ele sabe que precisa respeitar. Todos aqueles que têm vínculo com o clube precisam estar no dia a dia, na toca da Raposa 2. A expectativa é pela busca por reforços, principalmente depois da entrevista do Pedro Lourenço, falando que o Cruzeiro quer nomes de peso aí, indicando até que as negociações são complexas, mas que são nomes indicados principalmente pelo técnico Tite, com quem ele sonha em trabalhar aqui no Cruzeiro. É aguardar e buscar mais informações concretas. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Começando com Matheus Gamarra, anunciado pelo Olímpia do Paraguai. Ele que tinha já saído do Cruzeiro, pertencendo ao Atlético Paranaense, e agora foi anunciado pelo Olímpia, tradicional clube paraguaio, campeão da Copa Libertadores, mas que não vai disputar a competição na próxima temporada. Jogador emprestado aí pelo Atlético Paranaense, já há muito tempo não estava nos planos do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai ao mercado, aí a gente já falou sobre isso, até por causa da questão do Vidalba. Uma informação que a gente já trouxe também aqui na Samuca TV, o Vidalba deve precisar aí de uns 3 meses de recuperação por causa da lesão que ele teve. Quase que foi uma lesão que fosse ter a necessidade da cirurgia. Agora o atleta vai passar esse período de recuperação e por isso o Cruzeiro também vai acelerar a questão de ir ao mercado para buscar pelo menos um zagueiro dentro daquilo que a gente já falou. Dependendo da necessidade, poderia ter a contratação de mais um, mas vamos aguardar o que vai fazer aí o planejamento do departamento de futebol do Cruzeiro com o técnico Tite e todos os pares ali no scout do Cruzeiro e, claro, na chefia de Joaquim Pinto, diretor esportivo. Uma outra informação importante desta sexta-feira tem a ver com o Gabigol. O presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, deu uma entrevista à ESPN e ele falou sobre a questão. Ele disse o seguinte: a prioridade era a vinda dele, Gabigol, antes, no ano passado, antes do Neymar. Era importante para o Santos contar com ele. Fizemos uma proposta ousada de mercado. Ele escolheu o Cruzeiro para disputar mais competições. Hoje é uma outra realidade. Ele é bom jogador, identificado com o Santos, mas a prioridade de investimento não é a mesma. Quando você abre uma conversa e você nota que a pretensão continua sendo em um nível maior, o Santos não tem condições. Não há como prosseguir com a negociação. Poderíamos fazer uma proposta em uma realidade financeira de hoje. Foi o que disse aí o Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tem um contrato importante com o Gabriel Barbosa, com o Gabigol. O Cruzeiro não vai fazer nenhuma negociação, pelo menos é a informação que a gente tem, bancando parte de salário,
chamando para rescindir, bancando uma parte boa deste contrato também. Isso não é discutido internamente. Inclusive, vamos aguardar o que o Cruzeiro terá sobre o futuro do Gabigol, se vai aí ficar para os próximos dias ou se vai esperar o Cruzeiro a reapresentação, que está marcada para os atletas principais aí do grupo no dia 5 de janeiro. Então tem muita coisa ainda para acontecer nessa história do Gabriel Barbosa, e todo mundo sabe, né? Porque o Cruzeiro tem a questão aí do Tite, que foi contratado, é o novo técnico e tem ali um certo problema, né, com o Gabigol desde os tempos de Flamengo. Por falar no técnico Tite, Pedro Lourenço hoje deu uma entrevista à Rádio Fã FM e ele falou sobre nomes pesados que o Cruzeiro quer contratar para a próxima temporada. O Pedro Lourenço falou sobre essa busca, que são nomes difíceis, mas que é o que o Cruzeiro busca no mercado, jogador para encorpar de fato o elenco. Claro que quando você fala nomes de peso, aí cada um pode ter a sua interpretação, né? Ele disse o seguinte: a gente está trabalhando, ele, Tite, colocou alguns nomes. O principal que ele pediu foi para a gente não se desfazer de nenhum jogador, só em casos extremos. É o mesmo pensamento nosso, de não se desfazer de nenhum jogador, de nenhum titular. Ele colocou alguns nomes e o Joaquim está trabalhando. Não são fáceis, são nomes pesados. A altura do Cruzeiro, completou aí o Pedro Lourenço nesta entrevista. Aí agora vai começar aquele monte de especulação. Claro que estamos na busca também sobre quais nomes são esses. Ele falou, obviamente, no plural. E agora o que a gente tem de mais concreto é o seguinte, porque se a gente for pensar em contratação de nome, o que era contratação de nome na época que tinha o Alexandre Matos como diretor de futebol? Aí o Dudu, o próprio Gabigol, e agora, tendo um novo departamento de futebol, o que seria essa contratação de nome? Ou o que seriam essas contratações de nomes pesados? Por isso, temos que aguardar. Às vezes um nome para um é nome de peso, para outro não é, mas é fato que o Cruzeiro tem como planejamento o seguinte, eu sei que vai ficar repetitivo e já falei sobre isso aqui. Quando você tem um time titular que é muito bom, que tem peças importantes, até para reposição, mas precisa dar uma encorpada, chegou aquele momento em que o Cruzeiro trabalha para manter todo mundo e para os reforços que trazerem, que forem chegar, eles agregarem de verdade, não composição de elenco. Claro que um nome ou outro você pode compor o elenco, até para melhorar as suas opções no banco de reservas. Mas o principal que o Cruzeiro quer buscar é jogador com condição de chegar e fardar, né? O que a gente usa no futebol. E aí vai depender, obviamente, de conseguir boas negociações. Hoje, com o time que o Cruzeiro tem, para chegar um jogador com condição de ser titular incontestável, claro que ninguém é titular por valor de contratação, por valor de salário, mas para jogador hoje chegar com condição de ser titular, você tem que fazer boas negociações ou então desembolsar uma boa grana. Aí é o desafio para o departamento de futebol, mas essa é a ideia. A partir de agora, de atacar essas carências, né, que foram identificadas, esses pedidos, claro, do técnico Tite, e aí o departamento de futebol é que tem esta missão de conseguir esses grandes nomes aí que poderiam chegar e realmente acrescentarem muito ao elenco do Cruzeiro para a temporada de 2026. É aguardar, é acompanhar e apurar para trazer tudo sempre aqui na Samuca TV e no nosso Central da Toca. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima!